Se você ainda lidera como um chefe da caverna, não se assuste. A única diferença é que hoje a fogueira se chama reunião de resultados e o porrete se chama meta impossível. Aproveita que está aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações dos vídeos novos, curta, comente e compartilhe. Isso vai ajudar muito o algoritmo na divulgação do canal. Ao longo da história, a liderança sempre foi uma resposta a uma pergunta simples. O que este grupo precisa para sobreviver agora? Na tribo, era sobreviver ao frio e ao predador. Nos impérios, manter o poder. Na revolução industrial, produzir mais rápido. Hoje, no mundo corporativo, parece que a pergunta virou: como eu vou espremer mais resultado com menos gente em menos tempo sem quebrar todo mundo no processo? Eu sou o J. Leme, Master Coach, treinador comportamental, estudo sobre comportamento humano focado em liderança e há mais de 14 anos desenvolvo líderes e equipes a transformar potencial em resultado de verdade, sem precisar voltar à idade da pedra na forma de tratar as pessoas. Nesse vídeo você vai ver a evolução da liderança, desde os primeiros humanos até os gestores atuais, entender por que tantos líderes ainda estão presos em modelos velhos, e principalmente o que muda quando você coloca soft skills, as habilidades relacionais e comportamentais, no centro da sua liderança. Vamos começar lá de trás, quando a liderança era uma questão de vida ou morte, literalmente. Estamos na era tribal, liderança pela sobrevivência. Imagina um grupo pequeno de humanos no meio da savana, tentando não virar jantar de algum animal maior. Liderança aqui era simples, quem caçava melhor, quem tinha mais força física ou coragem, mandava. A estrutura era tribal, um líder, poucos membros, decisões rápidas, zero democracia. E a pergunta era: quem nos mantém vivos hoje? O estilo dominante era um tipo de liderança autocrática e instintiva, mandava quem tem força, obedece quem quer continuar respirando. As soft skills, habilidades comportamentais e relacionais dessa época, coragem física, instinto de proteção, leitura rápida de perigo, empatia, só se fosse para entender se o outro ia atrapalhar na caça. A comunicação era direta, sem firula, gesto, grito, olhar, feedback era imediato, ou deu certo, ou alguém saiu machucado. Se você pensar bem, ainda existe muito líder tribal em empresa hoje. A diferença é que, em vez de lança, ele tem acesso ao sistema de ponto e ao e-mail em cópia para o RH. A lógica é a mesma, eu mando, você obedece porque eu sou o mais forte, ou pelo menos acho que sou. Esse tipo de liderança funciona bem em crise extrema, quando é preciso decisão rápida. O problema é que muita gente transformou o modo emergência em padrão de gestão. E aí o time vive em alerta, cansado e com medo, o que mata inovação, criatividade e engajamento. Se você lidera como um chefe de tribo 24 horas por dia, não se surpreenda se seu time estiver mais preocupado em sobreviver ao dia do que em construir o futuro. Morreu a inovação. Impérios e monarquias, autoridade divina e hierarquia rígida. Pulando alguns milhares de anos, chegamos às grandes civilizações. Egito, Roma, reinos medievais. Agora o líder não é só o mais forte, ele é o escolhido pelos deuses, o representante de algo maior. Faraós, reis, imperadores, a liderança se mistura com religião, política e guerra. O poder vem de cima e vai descendo em camadas. A hierarquia nasce com força total. Aqui floresce uma visão de liderança carismática e simbólica. O líder é a imagem do povo, da divindade, da pátria. As soft skills começam a se sofisticar, visão de longo prazo, oratória, capacidade de inspirar, de negociar alianças, de administrar um império, não só uma fogueira. Filósofos como Platão e Aristóteles já discutiam que um bom líder precisa de virtude, sabedoria, não só de força. É o embrião da ideia de que liderança é competência e caráter, não apenas herança. Mas claro, também tinha o pacote completo do abuso de poder. Reis que confundiam liderar um povo com fazer o que eu quero porque eu sou rei. Se hoje você é gestor que acha que a empresa é um feudo pessoal, saiba que ele só está atrasado uns 500 anos na atualização do firmware da liderança. Só isso. No mundo corporativo, muita liderança ainda é herdeira desse modelo. Cargos distribuídos por status, não por competência.
Liderança como direito, não como responsabilidade. Decisões concentradas no topo, pouca escuta na base. A boa notícia é que, naquela época, isso era o máximo de sofisticação disponível. Hoje, com tudo que sabemos de comportamento humano, manter esse modelo é escolha, não falta de opção. Agora vamos para a Revolução Industrial, o chefe e a linha de montagem. Corta para o século XIX, começo do século XX. Máquinas, fábricas, multidões de trabalhadores. O desafio mudou. Não é mais liderar um exército ou um reino. É organizar milhares de pessoas fazendo tarefas repetitivas em escala. Nasce a fábrica moderna e com ela o chefe de verdade. O supervisor que controla o tempo, o movimento, produtividade. Aqui entram em cena modelos como autocrático, burocrático e a liderança transacional. Foco em eficiência e controle, hierarquia rígida. Liderar é garantir que a máquina não pare, que a linha de montagem rode sem erro. O trabalhador é visto quase como uma extensão da máquina. As teorias de gestão do período, como a administração científica, olham para pessoas como recursos a serem otimizados, não como seres humanos com emoção, propósito e potencial criativo. O que se valorizava no líder lá no século XIX e XX, hein? Disciplina, autoridade, foco em processo, capacidade de monitorar, punir, recompensar. Comunicação direta, muitas vezes agressiva, quase nada de escuta, empatia ou desenvolvimento. O lema era: eu mando, você obedece, e no final do mês a gente se acerta com o salário. Você conhece algum líder que ainda acredita que motivação se resolve com um relógio de ponto, planilha de produtividade e mais uma reunião de cobrança? Pois é, ele está morando na Revolução Industrial, só que com Wi-Fi. Esse modelo ainda aparece forte em áreas operacionais e no varejo, principalmente quando o líder foi promovido pela técnica e não pelo comportamento, mas ele pode treinar. E aí entra um ponto que trabalho muito nos meus treinamentos. Não adianta colocar meta de alta performance em cima de uma cultura de medo. Você até aumenta o número no curto prazo, mas paga um preço alto em turnover, clima e saúde mental. Vamos para a era das relações humanas. As pessoas entram na equação agora. Depois de muita exaustão, greves, guerras, mudanças sociais, a ficha começa a cair. Pessoas não são só mão de obra, são seres humanos. Pesquisas no século XX mostram que motivação, reconhecimento e clima influenciam diretamente no desempenho. Surge a era das relações humanas e, com ela, estilos de liderança mais democráticos e participativos. A liderança passa a ser estudada de forma mais sistemática. Teorias de traço. O que diferencia líderes de não líderes? Teorias comportamentais. O que líderes eficazes fazem? Teorias situacionais e de contingência. O estilo certo depende do contexto e da maturidade da equipe. Dentro das empresas aparecem líderes mais democráticos, que chamam um time para decidir juntos, valorizam a comunicação e o clima. Começam a ganhar espaço habilidades que hoje são a base da liderança moderna. Comunicação clara, escuta ativa, feedback mais construtivo, interesse genuíno nas pessoas. A liderança vai deixando de ser só comando e controle para virar também influência, inspiração e gestão de relacionamentos. Na prática, muitas empresas escreveram no quadro "Pessoas em primeiro lugar", mas continuaram tratando gente como recurso descartável. A diferença é que agora tinha coffee break e discurso motivacional antes da meta impossível. É exatamente aqui que o tema das soft skills explode e é aqui que eu entro com mais força nos meus treinamentos. Autoconhecimento, inteligência emocional, comunicação, feedback, construção de cultura. Porque um líder tecnicamente brilhante, mas emocionalmente imaturo, continua gerando os mesmos problemas da era industrial, só que com um crachá bonito e um LinkedIn atualizado. Teorias modernas, complexidade, propósito e novos estilos.
Chegando mais perto de hoje, o mundo fica mais complexo. Globalização, tecnologia, informação em tempo real, gerações diferentes convivendo, trabalho remoto, diversidade. A liderança precisa responder a uma realidade em que ninguém aguenta mais chefe autoritário, ao mesmo tempo em que as empresas têm uma pressão gigantesca por resultados e inovação. É nesse contexto que ganham força alguns modelos que você provavelmente já ouviu falar. Liderança transformacional. O líder inspira, conecta com propósito, desenvolve pessoas, estimula a inovação. Liderança servidora. O líder serve o time, não o contrário. Foca em desenvolver e apoiar as pessoas. Liderança autêntica. Transparência, coerência entre discurso e prática. Ética. Liderança adaptativa e situacional. Ajustar o estilo conforme a maturidade da equipe e ao contexto. Liderança facilitadora. O líder como quem cria ambiente, remove obstáculos e conecta talentos. Agora, o pacote de soft skills fica mais claro e exigente para esse líder de hoje. Autoconhecimento, saber seus gatilhos, limites, valores. Inteligência emocional, gerir emoções sob pressão, conflitos, frustrações. Comunicação assertiva, falar o que precisa ser dito sem atacar as pessoas. Capacidade de dar e receber feedback, aprender rápido, se adaptar. Visão sistêmica e pensamento estratégico. Sem isso não há ferramenta, metodologia ou tecnologia que salve. Curiosamente, enquanto as teorias ficam cada vez mais sofisticadas, muitos líderes ainda estão na fase do manda quem pode, obedece quem precisa do salário. Isso mostra uma coisa simples: informação não transforma ninguém. O que transforma é prática, é comportamento diário. É por isso que nos meus projetos eu não fico preso a um rótulo de teoria. Eu olho para a realidade do líder, da equipe, do negócio e ajudo a construir um estilo de liderança que funcione no mundo real. Aquele varejo com meta agressiva, o time técnico que odeia reunião, a diretoria que vive em modo incêndio. A teoria importa, mas o que muda o jogo é a aplicação prática, consistente, alinhada a resultados e à saúde do time. A nova liderança, da obsessão por resultado à liderança que sustenta resultados. Chegamos ao hoje, um mundo que as empresas querem escala, lucro, crescimento rápido. As pessoas querem propósito, qualidade de vida, respeito. E o líder fica no meio desse cabo de guerra. A liderança de hoje precisa fazer algo que parece contraditório: entregar resultados sem destruir pessoas. A nova liderança que eu defendo e ensino é aquela que entende que o resultado é consequência, não ponto de partida. Usa soft skills, ou seja, habilidades comportamentais e relacionais, como motor da equipe, não como mimo. Cria cultura de alta performance com humanidade e não com medo. Isso passa por 3 grandes pilares: autoconhecimento, comunicação, cultura. Autoconhecimento. Sem autoconhecimento, você repete padrões antigos, grita quando está com medo, controla quando está inseguro, se omite quando deveria se posicionar. O líder que se conhece sabe onde é forte, onde atrapalha, quais crenças o sabotam, quais habilidades precisa desenvolver. Esse é o ponto de partida de qualquer transformação. Comunicação e relações. A liderança moderna é, em grande parte, gestão de conversas. Conversa de alinhamento, conversas difíceis, conversas de feedback, conversas de reconhecimento. Se você não sabe ter conversa difícil, você vira gestor de planilha, não líder de gente. Cultura e resultado. Por fim, não existe liderança forte em cultura fraca. Cultura é o jeito como as coisas realmente acontecem quando ninguém está olhando. O líder influencia isso o tempo todo com o exemplo, com o que tolera e com o que recompensa. Quando um líder decide se desenvolver de verdade, a cultura começa a mudar e os resultados acompanham. Se você ainda acha que soft skill é coisa fofinha de RH, lembre-se do último talento que você perdeu porque o ambiente estava tóxico. O custo dessa saída é tudo menos fofo.
Então, se a gente olhar essa linha do tempo, saímos da liderança da força bruta, passamos pela liderança divina e hierárquica, fomos para a liderança da fábrica, do controle, da meta. Descobrimos que pessoas importam, mesmo que demorando. E hoje estamos tentando equilibrar alta performance com humanidade. Em cada fase, o mundo pediu algo diferente dos líderes. Agora o pedido é claro. Líderes que conhecem gente, conhecem a si mesmo e são capazes de construir ambientes onde resultado e respeito caminham juntos. Se você é líder, gestor, empresário ou está se preparando para isso, a pergunta não é mais que tipo de chefe eu quero ser. A pergunta agora é que tipo de impacto eu quero gerar na vida das pessoas e nos resultados ao mesmo tempo. É exatamente isso que eu faço no meu trabalho, desenvolver líderes e equipes para saírem do modo sobrevivência e construírem na prática uma liderança de alta performance, com soft skills fortes e cultura saudável. Se esse vídeo fez sentido para você, primeiro se inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso aqui é só o começo de uma série de conteúdos sobre liderança e comportamento humano para resultados. Segundo, comenta aqui embaixo, em qual era da liderança você se percebe hoje? Mais tribal? Mais fábrica? Mais moderna? Quero ler e talvez usar seu comentário como ponto de partida para os próximos vídeos. Talvez não, eu vou usar. Terceiro, se você é empresário, diretor ou gestor e sente que sua liderança e seu time precisam dar esse próximo passo, entra no meu site ou me chama para uma conversa estratégica. Lá no meu site você vai conhecer treinamentos como Líder Essencial e projetos de desenvolvimento de liderança e soft skills para equipes inteiras, além de formação de líderes e sucessores. Vamos juntos construir uma liderança que seu negócio merece e que sua equipe aguenta sustentar no longo prazo. Porque liderar não é ter um cargo, é ter responsabilidade sobre as pessoas e dos resultados. E isso, convenhamos, é coisa séria demais para ser feita no improviso. Até o próximo vídeo.